Estão começando a sair os primeiros números agora que o impeachment está começando a se alinhar mesmo, e os investidores externos e internos, os investidores internacionais e nacionais, estão sim voltando para a Bolsa de Valores e presumivelmente voltando também com planos de investimento. Os números estão entrando agora, é verdade. O dólar não está caindo porque, como eu já falei em outro vídeo, o Banco Central está simplesmente manipulando o dólar para cima, sobre a desculpa de evitar flutuações, mas, como eu já falei previamente, porque eu acho que a Dilma mandou, é para fazer o dólar subir, pra galera achar que o impeachment é ruim, dane-se. Isso ela pode manipular. Agora a taxa de juros ela não consegue, nem consegue manipular o fato que agora nós tivemos, depois de 3 semanas de saídas da bolsa, de saídas de investimento, nós tivemos a primeira semana positiva e a melhor semana positiva do ano. Então, tem os números, a gente teve uma entrada bem forte, não adianta ficar entrando nesses números, porque daí quanto é líquido, quanto é externo, mas a gente teve uma entrada muito boa, tem links lá na descrição se você quiser saber realmente os números, tem um link pro relatório lá se você quiser ver, e o ponto é, as pessoas estão entrando, os investidores estão vindo, o dinheiro está começando a se movimentar, a questão é quanto vai ser. Já tem um relatório do BTG Pactual, que sim é o banco dos... mas fazer o quê? Que faz relatórios, fora o fato que a cabeça lá do banco tinha muito problema, eles têm uns setores bons ali de avaliação, que foi inclusive o banco que teve a coragem de falar que a Petrobras não valia nada, que o equity dela, o que você tem a receber versus o que você tem a pagar é zero. Foi o único banco que teve a coragem, um banco que eu saiba, se tiver outros me avisem, mas que teve a coragem de sair e falar isso, não vale nada, essa ação vai valer zero. O BTG Pactual avaliou que, na eventualidade do impeachment, a gente tem 240 bilhões de reais para entrar na bolsa. Metade de investidores estrangeiros, metade de investidores internos do Brasil, boa parte fundos de investimento, o que é muito importante também, mas também investidores de pessoa física que não são tão grandes assim. Mas isso é um número difícil de avaliar, e eu não sei exatamente quais são os cenários que eles avaliaram. Porque isso já seria muito bom para você ter uma noção, uma movimentação um dia normal na bolsa, você vai ver uma movimentação de aí 7 a 9 bi, talvez 8 a 10, dependendo, com a inflação pode alterar isso. Mas esse é um dia normal da bolsa, 7 a 10, para colocar um movimento bem grande, bi. 240 bilhões entrando é uma movimentação de, em um mês, que tá, caindo na bolsa. Então, pode ser bom isso. E isso depende de vários cenários diferentes, como eu estava falando, eu não sei exatamente o que o BTG Pactual avaliou. Porque você tem cenários bons e cenários ruins. Você tem, digamos, o cenário ruim. Michel Temer entra, mas não mexe muita coisa. Aí você olha e fala... Michel Temer entra e começa a mexer e fazer umas reforminhas. Pode ser ruim no curto prazo, pode ser melhor no longo prazo. Michel Temer entra e faz uma política bem mais liberal, implanta o plano Temer, faz um monte de coisa ali. Você tem Henrique Meirelles na Fazenda, o que já foi confirmado e que teve uma boa resposta no mercado. No dia que ele entrou, a gente teve dólar caindo, bolsa subindo bem, foi uma resposta boa. E a gente tem também a possibilidade de... E eu não diria que é uma possibilidade, eu diria que é quase uma certeza. No mundo de investimentos é muito loucura você falar uma certeza. Mas eu diria que é quase uma certeza, ênfase no quase, de uma crise americana. O Peter Schiff e vários outros analistas da escola austríaca estão falando que os Estados Unidos não vai entrar em crise. Eles já estão em uma crise e estão mentindo sobre isso e não estão querendo encarar os fatos. O que historicamente é uma coisa que já aconteceu na crise de 29, aconteceu na estagflação, aconteceu na bolha.com, aconteceu na bolha 2008. A crise começou e o governo ficou aí 6 meses mais ou menos, dependendo dessa crise, negando, falando, não, é só uma... Não, tá tudo bem, gente, olha só. Então, mas eles já estão falando que os Estados Unidos podem já estar numa crise, e se não estão, todos os fundamentos econômicos lá são para dizer que vai ter. Não tem, é quase a mesma rampagem da bolha de 2008, e se isso acontecer, você pode ter investidores fugindo dos Estados Unidos para o Brasil, você pode ter investidores já fazendo isso, já antecipando, e você pode ter no futuro próximo, 6 meses, isso já é médio prazo, mas não vamos entrar em tecnicalidades,
investidores já vindo pro Brasil como uma forma de escape, pode ser bom. E do outro lado, claro, você pode ter um crash que ferre a bolsa aqui também, o que, curiosamente, eu acho que talvez não aconteça. Eu não sei quanto um crash em uma bolsa americana que levaria um crash em uma bolsa europeia afetaria o Brasil, porque por causa das porcariadas da Dilma, o Brasil se descolou um pouco, se desconectou um pouco do resto do mundo. Então talvez esse efeito de isolamento por basicamente fuga de investidores possa acabar sendo uma proteção. A gente não está muito envolvido com eles. A gente exporta, mas a gente exporta... Pô, cara, carne e soja todo mundo vai precisar. Sabe? A gente não exporta televisões. Claro, você tem exportações de outras coisas que podem ser muito afetadas por isso. Mas, às vezes, uma boa composição das nossas exportações pode não ser tão afetada por isso, por ser coisas extremamente básicas. Talvez a Vale, né, mas isso é um cenário muito complexo de avaliar. E a outra coisa importante de notar sobre o Brasil, sobre o que os investidores estão falando sobre o Brasil, é que agora a gente tem uma mudança de conversa, uma mudança de o que está sendo falado. Antes se falava mais de bancos. Pô, vamos comprar banco, porque em crise o lucro dos caras sobem. Agora isso um pouco está saindo. E não entenda isso, por favor, não entenda isso como um conselho de investimento. Eu não sou um analista formado ou registrado. Eu só estou repassando notícias e dados gerais, fazendo uma análise mais econômica. Não interprete isso como um conselho de investimento. Não estou falando para você comprar ou vender nada, tá? Vá atrás de analistas de verdade se é esse tipo de informação que você precisa. Agora, tem investidores, analistas, hedge funds de todos os tipos, falando menos de bancos e chamando mais atenção para empresas brasileiras. Você já tem alguns investidores falando que Petrobras está barato, o que eu discordo, mas enfim. Você já tem investidores falando, não, pera, vamos olhar, pô, empresas de energia. Pô, se o Temer reorganizar o campo das empresas de energia, elas têm futuro. Pô, tem essas empresas aqui, BR Foods, tem essa empresa aqui de coisa mais base, produtos mais base. Pô, num realimento econômico eles poderiam ir melhor. Eles estão começando a sair vamos interpretar uma crise com o que pode começar a dar certo. Que empresas que saindo de banco, saindo de financeiro e para produção. O que pode dar certo? Isso é uma mudança de tom, de discurso que sinaliza um otimismo maior. Sinaliza que, ok, não, pera, vamos começar a ver o que dá para fazer aqui, né? Vamos entrar para comprar. Vamos ver. Os movimentos não só financeiros, mas políticos, né? No Brasil você não tem como muito dissociar os dois. Os movimentos políticos ainda não estão claros, eles estão se esclarecendo. Então agora a gente vê o começo dos especuladores, o começo das pessoas que estão, quem sabe, pensando, bom, eu posso comprar errado, mas tá muito barato. Então, sei lá, eu tenho 100 milhões para comprar, então compra 10 agora. E depois, quando for clareando o dia, a gente vai comprando mais. Você pode ter esse efeito, você pode ter especulação agora acontecendo, mas o sinal das bolsas, o sinal das movimentações financeiras de maneira geral é impeachment é legal, estamos entrando, tem chance nisso aqui. O que confirma também uma coisa que eu já tinha falado no passado, que o grande desafio do Temer era recuperar a credibilidade. Mostrar para os investidores, calma, tá tudo bem, ok? A gente não tem mais um presidente tomando antipsicóticos, como tá correndo boato. A sanidade econômica nunca vai existir no Brasil, talvez, mas está aumentando. A insanidade econômica está reduzindo, ok? A coisa tá melhor, calma, podem vir, tudo bem, amigo, sabe? Amigo. E tá funcionando. Essa é a esperança que a gente tem. Vamos acompanhar. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.